Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Secretários. Hoje, 25 de abril de 2023, comemoramos 49 anos de um acontecimento que provocou uma viragem histórica na sociedade portuguesa, que fez emergir um novo enquadramento político e social e despontou valores de liberdade e democracia participativa para o povo português. Estamos a comemorar um grande momento da nossa história e recordámo-lo como uma revolução que restituiu aos portugueses direitos e liberdades fundamentais e que trouxe os princípios da soberania popular, do pluralismo político e da participação cívica, fazendo emergir um caminho para um Portugal mais livre, mais justo, mais equitativo e mais desenvolvido. Não podemos dissociar as mudanças que trouxe Abril de 74 do progresso e desenvolvimento de Portugal em geral e da nossa região em particular. E, no domínio do desenvolvimento, não obstante reconhecer que na região aconteceu desenvolvimento económico e social, não podemos deixar de recordar que muitos erros se cometeram na governação PSD e agora em coligação com o CDS, pois apostou-se exageradamente em investimentos de betão em detrimento de setores prioritários como a saúde e a educação. A prova está nas construções megalómanas, sem preocupação pela sua utilidade, manutenção e até mesmo a sua necessidade. Porque foram gastos milhões e milhões de euros sem o rigor imprescindível na aplicabilidade dos dinheiros públicos. E, infelizmente, passados estes anos, ainda hoje persiste nos investimentos descabidos e mal planeados que apenas favorecem alguns em detrimento do bem-estar para o povo. Veja-se, por exemplo, os milhões de euros injetados numa marinha que não serve para nada. Os 45 milhões de euros gastos numa fábrica de algas no Porto Santo sem qualquer retorno financeiro. E os milhões gastos em parques empresariais praticamente sem ocupação. E para não falar das cerca de 3 dezenas de milhões de euros gastos em nomeações que fizeram aumentar exponencialmente as despesas do Governo Regional. Apesar do desenvolvimento que aconteceu na região, ainda continuamos num processo governativo que defende interesses instalados com particular preocupação pelos grandes grupos económicos, criando assimetrias entre as classes sociais. Sendo a classe média aquela que tudo paga e que pouco ou nenhum direito tem quando se fala em apoios sociais. Somos uma região cujo rendimento monetário líquido anual por adulto em 2022 foi de 9.520 euros, enquanto que a nível nacional situa-se nos 11.014 euros, ou seja, mais 15% do que na região autónoma da Madeira. Somos uma região com uma taxa de risco de pobreza bastante elevada para o número de habitantes. Uma taxa de risco de pobreza ou exclusão social na ordem dos 29,6%, que é o mesmo que dizer o equivalente a mais de 74 mil pessoas. Portanto, com um aumento de 3,7% em comparação com o ano anterior, enquanto que a nível nacional se fixou nos 19,4%, muito abaixo dos valores da região. Certo é que temos uma taxa de risco de pobreza ou exclusão social que resulta dos baixos rendimentos, dos baixos salários, das condições de precariedade laboral e, naturalmente, do agravamento do custo de vida. Ou seja, os dados mais recentes indicam mais de 16.500 pessoas que, embora estejam empregadas, estão na situação de risco de pobreza. E aqui recordo os 1.600 pedidos, ou 1.600 famílias, pediram ajuda à DECO em 2022. Estes são dados significativos para a realidade social da nossa região e que nos devem fazer refletir sobre as políticas sociais que estão a ser implementadas. No entanto, saliente-se que só este ano teve início o primeiro estudo real sobre o fenómeno da pobreza na região autónoma da Madeira. É mesmo para dizer que mais vale tarde do que nunca. Contudo, somos uma região cujo poder governativo se vangloria pela quantidade de programas de apoios sociais, pelas várias medidas de apoio que diz ter ao serviço da população, mas, no entanto, revela pouca sensibilidade e vontade em combater o mal pela raiz. É de salientar que as receitas fiscais da região autónoma da Madeira em 2022, as receitas provenientes dos impostos dos contribuintes, ascenderam aos 1.013 milhões de euros, ou seja, mais 15,8% do que o ano anterior. O que significa um aumento da receita fiscal muito superior ao aumento da inflação. Esta é, pois, mais uma razão
e mais um argumento para o Governo Regional poder baixar os impostos na região, algo que teima em não o fazer. Um outro setor que precisa ser tratado como outra prioridade na hierarquia das prioridades governativas é o setor da saúde. As listas de espera são altamente exageradas para uma região com pouco mais de 251 mil habitantes. Isto quando todos os anos o Governo anuncia um aumento em milhões de euros na verba em orçamento regional destinada à saúde. No entanto, continuamos a ter em lista de espera valores como 30.808 inscritos para consultas de especialidade, dados contabilizados apenas para 15 especialidades, quando em 2021 tínhamos para 31 especialidades, ou seja, desapareceram 16 especialidades. 18.143 para cirurgias e 16.158 para exames médicos. São realmente muitos milhares de utentes em lista de espera, sem saber quando verão o seu problema de saúde resolvido. Outro problema que afeta os madeirenses é a falta de alternativa ao transporte aéreo para sair da região. Apesar das promessas eleitorais do PSD desde 2015 e das promessas do CDS antes de entrar na coligação em 2019, continuamos sem ligação férrea com o território continental e os madeirenses são obrigados a pagar viagens aéreas a valores exorbitantes na ordem dos 500, 600 ou até mais euros para poderem sair da região. Com a agravante de termos uma transportadora aérea portuguesa que utiliza a ligação de e para a Madeira como se fosse uma rota de luxo para extorquir dinheiro aos madeirenses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar das mudanças ocorridas após o 25 de abril de 74, com a liberdade como valor dominante deste acontecimento e para a melhoria do exercício de cidadania e da democracia participativa, chegou o momento dos nossos imigrantes poderem participar na eleição para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e terem voz neste Parlamento, por via da criação de um círculo eleitoral para a diáspora, bem como é pertinente a criação de um círculo eleitoral de compensação. Em suma, não obstante o desenvolvimento que aconteceu na Madeira durante estes 49 anos, não é admissível que tenhamos um poder político que governa em função dos atos eleitorais, em função de interesses instalados, que promete para iludir a opinião pública, que não quer baixar impostos na região e que se protege atrás de uma maioria parlamentar que chumba sem argumentos válidos as propostas legislativas da oposição, reduzindo-se, dessa forma, a ação governativa ao quero, mando e posso. Viva o 25 de Abril. Muito obrigado.